Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para transmitir um resumo da lição de número 6 do segundo trimestre da revista CPAD de 2020, a pedido do amado pastor Juarez Lopes. Em respeito aí ao decreto de isolamento, estamos transmitindo esse estudo bíblico por meio desta ferramenta. Eu acredito que por meio dela o Senhor nos abençoa e permite que assim a gente dê continuidade aos estudos bíblicos, da nossa igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos permita compreender a sua palavra através desse estudo bíblico, mais uma vez, em nome de Jesus. O texto está na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11 e 12. Eu vou fazer a leitura e você aí vai acompanhando da sua Bíblia, em nome de Jesus. A outra parte do texto também está em Romanos, a partir do capítulo 4, versículos 12 ao 14. Acompanhe também aí na sua Bíblia. Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão do homem, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora o livro de Romanos, capítulo 4, do 12 ao 14, diz assim: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqui o texto vai nos falar, no geral, que os gentios eles não tinham parte com a promessa de Abraão, e por isso não eram herdeiros da promessa. Mas vamos compreender como que os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros de Cristo, herdeiros da promessa em Cristo, tá bom? Nesta lição, veremos que o autor aos Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, que estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Vamos rapidamente falar um pouquinho desse contexto no decorrer desse estudo bíblico. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Vamos aqui ver no livro de Gênesis, a partir da aliança que Deus faz a Abraão, como que os circuncisos foram formados, a partir de que eles foram formados e por que os gentios então passaram a ser chamados incircuncisos. E qual a importância ou relevância de ser circunciso ou incircunciso, judeu, gentio? Por que os judeus tratavam os gentios como incircuncisos? Vamos aprender. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança de Deus. Então, todo aquele que era submetido a esse procedimento, aqui, nesse sinal externo, porque era feito no corpo, no corpo do homem, era uma marca, um sinal externo, visível, físico, de que, a partir disso, ele pertenceria a Deus. Seria o povo de Deus. Isso está lá no livro de Gênesis 17, a partir dos versículos 10 e 11. O procedimento era realizado ao 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis capítulo 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Então, todo aquele que não fosse circuncidado, não passasse por esse procedimento, ele era tido como incircunciso.
portanto, excluído da aliança. Então ele não iria fazer parte dessa aliança que Deus está fazendo a Abraão. Deus chama Abraão, faz a sua aliança com ele, e não somente a ele, a Abraão, mas a sua descendência e todo o estrangeiro comprado a dinheiro e todos nascidos em Israel eram ali o povo a quem o Senhor ordenou que circuncidasse. E aqueles que não passassem por esse procedimento, aquele que não fosse circuncidado, que não estivesse dentro desses perímetros do Senhor, eles eram excluídos da nação, eles eram expulsos da nação. Então, logo haveria aí uma separação entre aqueles que faziam parte da aliança com Deus, daqueles que não fariam parte da aliança com Deus. Circuncisos de Deus, incircuncisos não de Deus. Tá certo? Então, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos povos gentílicos. E aí nasce o povo, a população gentílica, os gentios, que formaram aí a nação gentílica, distante ou diferentemente da nação dos judeus, que era o povo de Israel, o povo que estava ali circuncidado e que, portanto, agora pertencia a Deus. E havia um significado religioso na circuncisão. O significado religioso apontava para a santificação. Esse é o segundo tópico desse primeiro tópico que nós estamos tratando aqui, os chamados incircuncisão, tá certo? Lá em Êxodo, no capítulo 19, 5, 6, fala que Deus, ele chamou esse povo para ser a sua propriedade peculiar. Chamou para ser um reino sacerdotal, chamou o povo para ser santo. Então Deus faz uma separação, ali Deus inicia um relacionamento com o homem, através dessa separação, dessa aliança, que constituiu ali, através de Abraão, um relacionamento entre Deus e o homem. E tudo isso foi necessário porque havia uma corrupção, as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas à sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava uma aliança de purificação e requerida ao povo escolhido. Então Deus estava ali exigindo que a partir daquele momento da circuncisão, o povo ele se santificasse, ele se separasse das práticas do pecado. Aqui vai dizer que Jeremias 5:7, Oséias 4:14, Gálatas também 5:19, mostra um pouco dessas práticas, que o povo já estava deixando de servir a Deus para servir a outros deuses. E as obras da carne que nós conhecemos, que diz que são adultério, fornicação, lascívia, impurezas. Então Deus estava ali tratando de que o povo não mais se sujeitasse, não mais participasse daquela vida que estava desagradando seus olhos, para viver uma vida santa, separada, conforme as suas diretrizes, conforme a sua lei, conforme as ordenanças dele. Então isso era muito levado a sério. O povo gentil que praticava tudo isso, sem nenhuma restrição, sem nenhuma culpa, diferentemente do povo judeu, o povo judeu ele se recusava até a se sentar à mesa com o gentio, porque entendia que eles eram impuros, que eram pecadores, e então não queriam ter esse relacionamento, esse vínculo com eles. Então, como a ordenança de Deus era que eles fossem expulsos da nação, então não teria que haver contato, naturalmente, por obediência ao Senhor, se mantinham esse afastamento, até extremamente, medidas extremamente convincentes, que demonstrava realmente a repulsa, a diferença entre um povo e outro, os seus hábitos, os seus costumes. Enquanto que o povo judeu estava se santificando, o povo gentil estava vivendo ali, e Deus não, da forma como eles queriam, desordenado, e Deus não quis isso para o povo. Deus queria um povo santo separado para ele, para a glória do seu nome. E Paulo vem dizendo aqui no terceiro tópico que a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que aos gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus eram apenas físicos e realizados por mãos humanas. A boa nova de Paulo era que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas
que é feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, porque era uma obra específica de Deus, uma obra especial do coração de Deus para com o homem, Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus, hoje, entendendo que a circuncisão pregada por Paulo aos Efésios era do coração e não no corpo, e não como aquele sinal externo que havia, mas agora a circuncisão do coração estava... o sinal era de quem pertencia a Deus. A circuncisão, nem quem estava circuncidado, quem não era circuncidado, mas sim o ser uma nova criatura. Então Paulo estava explicando que o ser uma nova criatura em Cristo é que era o verdadeiro sinal de circuncisão, porque Deus em Cristo nos regenera, nos resgata para sermos uma nova criatura. Então o ser uma nova criatura era a verdadeira circuncisão, do coração, de dentro para fora, a verdadeira mudança, não só a marca externa, porque nós sabemos que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós deixamos as práticas antigas, e passamos a viver conforme assim agrada ao Senhor. A nova circuncisão traz a ideia da nova aliança, é o quarto subtópico aqui. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre gentios e judeus, está lá em Gálatas 5, 2, 3 e também Filipenses 3, 2. E aqui Paulo estava tratando de mostrar que através de uma assembleia, que foi levantado o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, por causa desse debate entre judeus e gentios, Atos 15, 1, 2 e 5, 6, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, também nos versículos 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós. Somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, o objetivo era demonstrar que agora a nova circuncisão no coração, a circuncisão da nova aliança em Cristo, era o objeto de salvação e não a circuncisão feita na carne, feita por mãos do homem, certo? Então Paulo ali estava apelando novamente para a santificação, que é o que agrada ao Senhor, A santificação é o relacionamento perfeito que o homem tem em Cristo. Agora ele deixa de fazer as coisas más e passa a viver uma vida diferente, uma vida transformada. E essa vida que nós temos agora em Cristo, a gente vive nela pela fé, pela nossa fé no Senhor Jesus. Porque em Cristo nos tornamos um novo ser, uma nova criatura, completamente diferente de quem éramos antes de conhecer a verdade no Senhor Jesus. O segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Os gentios, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória de que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes do conhecimento da verdade, eles viviam imersos no paganismo, eles acreditavam em ídolos, em falsos deuses, estavam ali mergulhados na idolatria. Então, tudo isso era porque não conhecia Cristo, viviam sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e da sua obra, Hebreus 8, 8 e 10. Eles não conheciam a obra salvadora do Senhor Jesus. Os gentios não conheciam a verdade proclamada, o reino de Deus, e eles adoravam aqueles que não sabiam. Por isso que Jesus declara à mulher samaritana que eles adoravam o que eles não sabiam, porém Jesus adorava, Jesus servia e pertencia e proclamava a quem ele conhecia, que era Deus. E ele sabia, e ali ele proclamou que a salvação vem dos judeus. Vós adorais quem não sabeis, mas eu sei de onde eu vim, eu sei a quem eu pertenço. E ele declara que a salvação vem dos judeus, porque havia essa aliança feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, e tantas outras que a gente vai conhecer um pouquinho lá na frente, sobre os pactos que o Senhor Deus vem fazendo no homem até a chegada de Jesus.
e agora nós estamos vivendo a nova aliança de Jesus pela sua obra salvadora na cruz. O Senhor, Ele nos regenera, nos torna capazes, né, de entrarmos no reino de Deus por meio da sua nova aliança, da nova aliança de Deus com o homem, porque na velha aliança o homem não conseguia cumprir com as diretrizes do Senhor. Sempre o homem estava em desobediência, mas aí Deus enviou Jesus para quebrar todo e qualquer obstáculo de separação, e em Cristo o Senhor nos reaproxima e nos dá um novo relacionamento com Ele. Então, aqui no segundo subtópico, separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem que os gentios tinham, né, de não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, não só por não ter sido circuncidados, mas também eles estavam diante de um cenário que não fazia parte do povo escolhido de Deus e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança que Deus fez com Abraão. Lá em Romanos 9, versículo 4, a constatação era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, lá em Gênesis 17, versículo 17. Na perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, desse modo os gentios estavam totalmente fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó, Mateus 22, 32. Entretanto, os gentios precisavam saber que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Então Paulo estava estendendo o conhecimento da verdade aos gentios e mostrando aos judeus, aos Éfesos, né, a igreja de Éfeso, que os gentios agora fariam parte da promessa, agora eles faziam parte da descendência de Abraão, tanto que em Gálatas 3:29 vai dizer que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. A partir do momento que o homem aceita, recebe a Cristo, ele passa a ter sim o direito, a herança, o direito a se tornar descendência de Abraão, porque em Abraão Deus abençoou todas as famílias da terra. Então, no propósito original de Deus, os gentios não tinham que ficar de fora, eles não poderiam ficar de fora. Embora no primeiro momento, na primeira aliança, eles tenham se recusado, tenham preferido talvez viver, né, servindo a outros deuses, mas o plano de Deus era que os gentios também fossem alcançados. Eles não poderiam ficar de fora da promessa, de fora da aliança. Então, em Cristo, o Senhor os alcança. Em Cristo, o Senhor nos alcança, para a glória de Deus. E o terceiro subtópico, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então, os gentios naquele momento, eles não tinham noção de que Deus estava ali fazendo todos esses pactos através de Abraão, de Isaque, de Jacó. E também os pactos mosaicos, né? Lá em Deuteronômio 28, de 1 ao 14, Deus fala com Moisés e ordena ao povo que, se o povo ouvir a sua voz e obedecer aos mandamentos, o Senhor abençoaria toda a terra, todo o seu trabalho, toda a sua família, toda a sua produção. E o povo gentil não tinha noção de como que eles poderiam estar vivendo aquela vida, porque eles não tinham conhecimento da verdade, ainda não tinham recebido a Deus. E o pacto davífico, né, 2 Samuel 7, 13 e 16, que fala do advento do Messias, né, que estava ali prometendo que viria o Mestre para nos libertar, para nos salvar, para restituir a aliança perfeita. Porque o homem, embora Deus tenha feito aliança com o homem, nada antes de Jesus garantiria a salvação. Somente por meio de Jesus nós obtemos a salvação. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados a qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, uma vez salvos em Cristo, revelada a grandeza do amor divino. Então eles passaram a ter o conhecimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De alienados da promessa por meio do sangue
de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, aqui, quando Deus abençoa todas as famílias da terra por meio da primeira aliança a Abraão, Deus disse que engrandeceria o nome dele, que em ti todas as famílias seriam abençoadas. Então, tudo isso é resgatado, é mantido também através da obra salvadora de Jesus Cristo. E agora, os gentios, eles podem desfrutar das bênçãos da salvação. Amém? Vamos agora ao terceiro e último tópico, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, lá no versículo 12 do capítulo 2 do livro da Epístola aos Efésios, fala que os gentios eles eram desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, versículo 5, vai falar que a nossa alma está em aguardar o Senhor, está em aguardar a sua palavra. Em Jeremias 17:7 fala que bendito é o homem que confia em Deus, bendito é o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Então, a pessoa que não tem Deus e que não tem o seu Senhor como a sua base de vida, de estrutura, porque Deus é tudo para as nossas vidas, que não tenha esse Deus para servir, para adorar, para lhes trazer essa esperança, é uma vida limitada, uma vida triste, uma vida sofrida. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega. Eles descartavam a possibilidade de uma vida além túmulo, então eles nem acreditavam que poderia haver uma vida após a morte. E em Cristo nós temos a vida eterna. Louvado seja Deus. Atos 17, 18 e 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Eles não acreditavam que pudesse ter uma vida boa, né? Uma vida agradável, uma vida abundante, conforme assim o Senhor Jesus nos promete. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar sua esperança. 1 Coríntios 9, 10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Hebreus 6, 18 e 19, 2 Coríntios 7, 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Eles acreditavam que depois que morresse, acabou a história, acabou a vida, acabou tudo, mas em Cristo, a morte gera arrependimento dos seus pecados, né? Então, a morte para o mundo e a nova vida em Deus. E após isso, nós temos a garantia da vida eterna. Então, o segundo subtópico vai falar que sem Deus no mundo, a expressão sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8, 4 e Gálatas 4, 8. Ao contrário deles, ao contrário dos judeus, né, os gentios, eles eram politeístas, idólatras, não acreditavam nem adoravam ao Deus verdadeiro, mas a outros deuses, a muitos deuses, né? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que se havia revelado a Israel. Êxodo 19, de 1 ao versículo 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia das divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Ou seja, a pessoa que não tem Deus, o seu Deus verdadeiro, guiando seus passos, guiando sua vida, é uma pessoa totalmente perdida, né? Conforme diz aqui, os desprovidos de Deus, os gentios, eles marchavam, né, para a perdição eterna. Então, essa descrição de um quadro calamitoso, né? Como é que você vai viver feliz sabendo que você está caminhando, marchando para a perdição eterna. Então, em Cristo nós temos a vida eterna, nós temos salvação, nós temos libertação, nós temos cura, nós temos a graça, a alegria de viver, né? Conforme assim o Senhor Deus nos concede a vida a cada dia. Mas felizmente esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos e verdadeiros do Senhor. João 17, versículo 3,
que diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Quem crê, quem recebe a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Agora, quem tem Jesus tem esperança, tem fé. Agora quem tem essa nova aliança, essa circuncisão realizada no seu coração, são pessoas que podem viver uma vida plena em Deus, né? Uma vida socorrida por Deus, uma vida sustentada pelas mãos de Deus, pelas suas maravilhosas promessas. E para finalizar, na nossa conclusão, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com o povo, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Amém. Que este estudo bíblico venha abençoar a tua vida, o teu coração, venha te fortalecer e acreditar cada vez mais nesse Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Amém.